Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 6h58, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Muito bom dia para você que acordou cedo, já está de pé. Essa manhã mais uma vez fria aqui no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. E vamos destacar o seu clube de coração aqui na rádio do seu esporte, começando pela equipe do Flamengo. Mauro Santana. Rafael Vaz é jogador do Flamengo. O zagueiro de 26 anos, cujo contrato com o Vasco encerrou-se na última segunda-feira, acertou os últimos detalhes ontem através de seu representante Reinaldo Pita, que revela que havia ainda 2 propostas do exterior e ainda um clube interessado no Brasil. No entanto, a prioridade era o Flamengo e tudo ocorreu ontem em reunião para a concretização desta negociação. Não, tinha uma situação para o grande clube do México, entendeu? Que, na realidade, eles teriam que fazer hoje alguma coisa oficialmente. Até o momento eles não mandaram, nós estamos seguindo nosso caminho e cumprindo com a nossa palavra de conversar com o Flamengo e tentar resolver. Acredito que não vai ter problema. O outro clube do Brasil nós descartamos porque a preferência aí seria o Flamengo, embora seja um grande clube, entendeu? Rafael Vaz, ontem mesmo no Ninho do Urubu, esteve à tarde para a realização de exames médicos e físicos. Aprovado, hoje ele será apresentado à comissão técnica chefiada interinamente por Zé Ricardo e aos novos companheiros. Realizará o treinamento e logo depois será apresentado oficialmente. Caso seu nome seja publicado no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol até a sexta-feira, ele viaja para Florianópolis e fica à disposição para estrear diante do Figueirense domingo às 16h no Orlando Scarpelli pela 7ª rodada do Brasileirão. Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos falar do Botafogo. O Botafogo que teve um dia tenso, né, de cobrança do torcedor por parte de 15 torcedores que estiveram presentes a General Severiano, esperando encontrar os atletas e também a diretoria na parte do vice de futebol, o Kaká Azeredo, e também buscando conversar sobre a questão de alguns jogadores que não estão tendo o rendimento desejado, segundo o próprio torcedor. A conversa foi acalorada, durou cerca de 20 minutos e eles não encontraram os atletas e muito menos aí encontraram os jogadores no campo de General Severiano, porque a atividade havia sido remarcada. Acontecerá em Várzea das Moças devido ao fato de, no Botafogo, principalmente o gramado de General Severiano, ele sofrer bastante com as chuvas quando castigam o Rio de Janeiro. A torcida pediu a saída dos meias Otávio Ilísio e Lucasen, também do lateral esquerdo Jean. Esses dois, Lucasen e Jean, inclusive já treinam no grupo 2 do Botafogo. Fato é que no Botafogo temos alguns atletas que estão voltando de contusão e outros que apresentam contusão, como é o caso do atacante Canales, que precisará de mais 15 dias após o dia 20 para se recuperar de problemas ortopédicos. E o médico do Botafogo, Luiz Fernando Medeiros, fala agora aqui na Bradesco Esportes FM. Em relação ao jogador Canales, do ponto de vista ortopédico, digamos, ele tem algumas lesões, sofreu algumas lesões no ano passado, que estão recuperadas, mas ele ainda tem um problema no pé direito. E vamos falar do seu clube de coração, mas antes vamos falar do Flamengo, né? O volante Jonas, que pertence à equipe rubro-negra, está se transferindo para o futebol croata. O atleta de 24 anos será emprestado ao Dinamo Zagreb. Em 2014 se destacou no Sampaio Corrêa com 4,3 desarmes por partida. Foi para a equipe do Flamengo, foi emprestado ao time da Ponte Preta, chegou a jogar durante algumas partidas do Campeonato Paulista, mas perdeu espaço. O jogador deve embarcar para a Croácia no início da semana. Vamos falar do futebol nacional também aqui na Bradesco Esportes FM, porque o Gabriel Esquerdo me chama com informações do Fluminense. O Fluminense se reapresentou ontem à tarde nas Laranjeiras, já avisando a preparação para o jogo contra o Grêmio no próximo sábado às 6h30 da noite
em Volta Redonda, e o meia Gustavo Scarpa, grande destaque do tricolor até aqui no Campeonato Brasileiro, não participou do treinamento, pois estava na Itália para tirar o seu passaporte comunitário. Scarpa chegou ao Rio de Janeiro ontem à noite e não será nenhum problema para a equipe que joga contra o Grêmio no sábado em Volta Redonda. É uma situação bastante interessante, né? Vale até pensar. O Gustavo Scarpa, um dos atletas mais cobiçados do Fluminense, ao menos é o que se espera nesse início de janela, tirando o passaporte comunitário, o passaporte europeu, que facilitaria a entrada dele em qualquer lugar do continente europeu, qualquer time, tanto até da Inglaterra, né? Pelo fato de ter o passaporte, não conta como estrangeiro. Vale a pena ficar de olho nessa situação. Agora o Vasco da Gama ganhou 2-0 em cima do Joinville e quem me chama é Ranieri Borges. E após a vitória de ontem sobre a equipe do Joinville, os jogadores do Vasco desembarcam apenas hoje no aeroporto do Galeão às 3h30 da tarde. O Vasco vai manter a rotina de jogos no meio e no final de semana. O técnico Jorginho tem falado bastante sobre o desgaste físico do atleta e existe a possibilidade de poupar um ou outro jogador para a próxima partida contra o Atlético Goianiense, que acontece no sábado, às 4h30 da tarde, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui, na Bradesco Esportes FM 91.1. 7h53, você está na rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM 91.1. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei contigo trazendo muitas informações. E para você, torcedor do Cruz Maltino, que está curtindo a boa fase do time, já são 34 jogos invictos, vamos ouvir o gol de Leandrão na vitória sobre o Joinville por 2-0, o primeiro gol da partida. Pikachu partiu pro meio, trouxe a bola, vem trazendo, pegou na beck, voltou para ele, para Nenê. Nenê ajeitou de arrumadinha, a bola manobrou bem na direita com o William Oliveira. Olha o centro dele para área, testado, vibra, galera! Leandrão, que bacana! Meu bem, campeão de terra e mar, é gol de Leandrão, depois que o William Oliveira centrou na marca penal. Leandrão cheio de estilo, perfeito no cabeceio, inteligente, usa a cabeça. Leandrão abre a contagem, o Vasco está na frente, o Vasco da Gama, todo vascaíno tem amor infinito. Leandrão, 22 minutos a marca do gol, 22, primeiro tempo, Leandrão. Vascão 1, Joinville 0. E com a vitória de ontem sobre o Joinville na Arena Joinville, o Vasco permanece na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro e mantém a sua invencibilidade, que agora chega a 34 partidas. O Vasco tem ainda o artilheiro da competição, mesmo sem balançar as redes ontem. Nenê segue o artilheiro isolado da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco se prepara agora para enfrentar o Atlético Goianiense no sábado. E no Botafogo a semana começa tensa. A equipe não treina nesta terça-feira devido a alagamento no gramado de General Severiano e torcedores vão à sede exigir mais futebol e saída de atletas. Canales levará mais tempo que o esperado para estrear. Ele vai precisar de mais 15 dias após o dia 20, quando abre a janela de transferências internacionais e ele poderia começar a atuar pelo Botafogo. A apresentação do meia Camilo foi adiada e deve acontecer hoje. Time está a 306 minutos sem marcar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Hora de falarmos do Flamengo aqui na Rádio do Seu Esporte. Quem me chama é Mauro Santana. Permanecem os rumores de que o atacante Paulo Guerreiro não retornará da Copa América para o Flamengo.
Ontem, o importante jornal alemão Bild publicou uma entrevista do jogador revelando o seu desejo de retornar ao Hamburgo, da Alemanha, e fazendo rasgados elogios à Bundesliga. No entanto, não existe nenhuma proposta oficial ao Flamengo. Guerreiro está a serviço da seleção peruana de futebol na disputa da Copa América Centenário nos Estados Unidos. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Quem chega agora para falar do Fluminense é Gabriel Esquerdo. A Procuradoria do STJD entrou com um pedido de interdição imediata do estádio Mané Garrincha em Brasília por conta de repetidos episódios de brigas no estádio. Caso a interdição realmente aconteça, o jogo entre Fluminense e Corinthians pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, que seria realizado no estádio, terá de ser realizado em outro lugar. Muito provavelmente, o Fluminense irá optar por jogar em Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira. Daí essas as informações do Tricolor aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos falar de futebol internacional aqui na Bradesco Esportes FM, pois o futuro técnico do Chelsea, o Antônio Conte, pediu aos Blues a contratação de N'Golo Kanté, do campeão inglês Leicester City. Os jogadores do Leicester estão bastante valorizados. Já na Espanha, o técnico do Sevilla, Unai Emery, será o novo treinador do Paris Saint-Germain, enquanto o atual comandante do time francês, Laurent Blanc, deve assumir o clube espanhol, ou seja, uma troca de técnicos entre as equipes do Paris Saint-Germain e do Sevilla. Vamos ver quem vai se dar melhor nessa situação. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 8h25, você está na rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM 91.1. Vamos falar de seleção brasileira? Brasil que joga diante do Haiti, segunda partida da seleção na Copa América Centenário. Isso após empatar com o Equador por 0-0. E o técnico Dunga vai falar sobre essa questão, a estreia e também a situação de Miranda, que segue sem jogar. Bom, acho que o nosso jogo teve coisas positivas, teve outras que a gente tem que melhorar, mas temos um acerto de mais de 90% de posse de bola, que é uma coisa importante do futebol. Fizemos poucas faltas, 12 faltas no total, né? Então a gente tem que buscar o aprimoramento. O Miranda vai iniciar o treinamento hoje, né? E vamos ver como é a reação dele depois do treino. Tá aí esse o técnico Dunga, que também vai falar sobre a questão do lance do Alisson, né? O frangaço que foi anulado pela arbitragem. Como treinador e líder, eu tenho que dar confiança ao meu jogador. Erro faz parte do jogo. Se ninguém errasse, ninguém ganharia o jogo. É verdade. Agora é interessante que, alguns lances até um pouco menores, outros goleiros já foram cortados da seleção da lista de Dunga. Agora o Dunga vai falar sobre o treinamento da equipe, já que tem pouco tempo para treinos e também houve muitos cortes. Ele vai citar essa questão. Treinar muito não dá. Dá para treinar com qualidade, né? Tem a final de temporada, a gente tínhamos falado desde o início que nós teríamos que ter todo o cuidado, e tivemos o cuidado, né? Mas o ser humano, o corpo, ele tem um tempo de recuperação, não tem outra forma. O desgaste, final da temporada se paga. Nós, seguramente, com os cortes, a gente perde um pouco de tempo, porque os jogadores que vêm têm que recomeçar o treinamento, as ideias que tinham se colocado para o grupo, para os novos que estão chegando, tem que colocar novamente. Mas eu acho que mesmo acontecendo tudo isso, está dando para se fazer um bom trabalho, os jogadores estão entendendo e nós temos certeza que a equipe vai crescer com o decorrer do campeonato. Bom, vai depender de jogo para jogo. O importante é a gente manter uma base, depois a gente pode, dentro desse perfil,
e fazendo algumas alterações, dependendo do jogo, da qualidade do adversário, e sentindo também como os atletas estão durante o treinamento e principalmente das características desses atletas, onde a gente pode encaixá-los dependendo do adversário. Aí esse é o técnico Dunga falando aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Lembrando que cobriremos a partida entre Brasil e Haiti, Rede Verde e Amarela, aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio do Seu Esporte. Você ficará sabendo de tudo aqui em 91.1 no Rio de Janeiro. Você está na Rádio do Seu Esporte, a Bradesco Esportes FM. Vamos destacar um dos 4 grandes do Rio de Janeiro. Dá tempo ainda nesse break. Vamos com informações do Flamengo. Mauro Santana, me chama. O Flamengo ainda não desistiu da contratação do zagueiro uruguaio Diego Polenta, que está a serviço da seleção uruguaia na disputa da Copa América Centenário nos Estados Unidos. O homem forte do Nacional de Montevidéu, Hugo de Leon, revelou que apenas o Flamengo fez proposta até agora pelo jogador. E o valor pode ser acrescido, já que a diretoria admite a possibilidade da negociação de Héctor Canteiros, o meio-campo argentino que não vem sendo utilizado pelo técnico interino Zé Ricardo e, descontente, pretende seguir carreira em um outro clube. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. O Canteiros que pode ser uma boa moeda de troca, né? Lembrando que ele já teve no início da temporada sendo cogitado na equipe do Sport, que inclusive confirmou que poderia contratar o jogador, acabou não indo, né? O Flamengo recusou e agora pode ir para o Nacional do Uruguai. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 no Rio de Janeiro. Bradesco Esportes. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 8h53, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 no Rio de Janeiro. E vamos destacar o seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM, começando pela equipe do Fluminense. Quem chega é Gabriel Esquerdo. O Fluminense se reapresentou ontem à tarde nas Laranjeiras, já avisando a preparação para o jogo contra o Grêmio no próximo sábado às 6h30 da noite em Volta Redonda. E o meia Gustavo Scarpa, grande destaque do tricolor até aqui no Campeonato Brasileiro, não participou do treinamento, pois estava na Itália para tirar o seu passaporte comunitário. Scarpa chegou ao Rio de Janeiro ontem à noite e não será nenhum problema para a equipe que joga contra o Grêmio no sábado em Volta Redonda. No Botafogo, a equipe não treinou nessa terça-feira devido a alagamento no campo da sede de General Severiano. Lembrando que o campo aqui do General Severiano em Botafogo sofre bastante quando há chuvas. Então, os próximos treinamentos e atividades serão realizadas em Várzea das Moças, no Cefat, que pertence à equipe do Botafogo lá pelos lados de Niterói. Apesar do torcedor que invadiu o gramado de General Severiano, cerca de 15 torcedores de torcida organizada cobrando reforço, o presidente se diz satisfeito com o grupo e que não deve chegar ninguém. O atacante Canales precisará aí pelo menos de 30 dias para se recuperar de problema no pé, sendo que desses 30 dias ele só poderia estrear no dia 20, ou seja, terá mais 15 dias de inatividade na equipe do Botafogo. Você está na Rádio Seu Esporte, vamos destacar o Vascão. Ranieri Borges chega com os detalhes. Poupado da partida de sábado contra o Goiás, volante Marcelo Matos retornou na vitória de ontem por 2-0 sobre o Joinville ao time titular. William Oliveira, volante recém-contratado da equipe do Madureira e vem mantendo bons níveis de atuação, também foi mantido na equipe que iniciou a partida. Com isso, Júlio dos Santos perdeu a vaga e ficou a partida no banco de reservas. E seguindo com mais informações, vamos falar de futebol internacional aqui na Bradesco Esportes FM.
No futebol internacional que temos na equipe do Manchester United, o José Mourinho já preparando toda uma reformulação. Ele teria entregado a Ed Woodward, que é diretor executivo dos Red Devils, segundo informações do diário El Confidencial, uma lista com 13 atletas com os quais ele não quer contar para a próxima temporada. Segundo ele, seriam os nomes de Ashley Young, o Marcos Rojo, Sérgio Romero, o Fellaini, o Valência, o Darmian, o Carrick, o Varela e o Schweinsteiger estariam na lista. Apesar de Young e Fellaini terem sido importantes em alguns momentos da equipe do Manchester United. Já Romero é reserva, entra pouco. Rojo veio da equipe do Sporting e foi titular durante algum período. Valência, Darmian e Schweinsteiger decepcionaram devido ao grande número de lesões e ao tempo que ficaram no departamento médico. Já falando de seleções, a Espanha, depois de bater na Coreia do Sul por 6-1, perdeu para a Geórgia pelo placar de 1-0. O time saiu vaiado de Getafe, principalmente o zagueiro Piqué foi responsabilizado pelo torcedor que estava vendo a partida pelo resultado ruim. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes. Esta é a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação. É no pulo, é no saque, é na cesta, é no ataque, é no alto, é no chão, é no pé, é no craque, é na água, é no vento, é de placa, é de letra, é no peso, é no salto, é de borboleta, é na linha, é na frente, é na raça, é na fé, pra mostrar pra essa gente o Brasil como é. É, rapaz, agora é Brad e abraço, é Brad Brasil, é de 1, é de 10, é de 100, é de 1000, é hora de celebrar e vibrar com o Rio, é Brad Bradesco, agora é Brad Brasil. Bradesco, patrocinador oficial dos Jogos Rio 2016. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 9h27, seja muito bem-vindo à Bradesco Esportes FM 91.1 no Rio de Janeiro. Vamos destacar o time do seu coração aqui na rádio do seu esporte. Quem me chama é ele, Mauro Santana, para destacar o Flamengo. Rafael Vaz é jogador do Flamengo. Zagueiro ex-Vasco da Gama será apresentado hoje após o treinamento pela manhã no Ninho do Urubu. Caso esteja regularizado no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol, já viaja neste fim de semana para Florianópolis e fica à disposição do técnico interino Zé Ricardo para enfrentar o Figueirense pela 7ª rodada do Brasileirão, conforme explica o representante do jogador, Reinaldo Pita. O outro clube do Brasil nós descartamos porque a preferência aí seria o Flamengo, embora seja um grande clube, entendeu? E vamos falar do Vasco da Gama. Quem me chama é Ranieri Borges. Na ausência de Thales, que tinha levado o terceiro cartão amarelo e estava suspenso na partida de ontem, atacante Leandrão teve nova oportunidade no time titular pelas mãos do técnico Jorginho e aproveitou muito bem, marcou os 2 gols da vitória do Vasco sobre a equipe do Joinville. O treinador Cruz Maltino elogiou a entrada do atleta, que substituiu à altura o titular da posição. E no Botafogo, o atacante Canales vai assinar com o Alvinegro para a sequência da temporada. Apesar disso, o jogador vai precisar de um tempo a mais de recuperação devido a problemas no pé direito do atleta. Ou seja, o torcedor do Botafogo vai ter que esperar um pouquinho a mais para ter um centroavante na equipe alvinegra. O Fluminense chega agora com Gabriel Esquerdo trazendo as informações. A Procuradoria do STJD entrou com um pedido de interdição imediata do estádio Mané Garrincha em Brasília por conta de repetidos episódios de brigas no estádio.
Caso a interdição realmente aconteça, o jogo entre Fluminense e Corinthians pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, que seria realizado no estádio, terá de ser realizado em outro lugar. Muito provavelmente, o Fluminense irá optar por jogar em Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira. Sobre a seleção brasileira, a equipe tem jogo diante do Haiti e o técnico Dunga fala que tem sido a competição mais difícil para a seleção. Sem dúvida. O mundo evolui, muda a cada instante. Essa competição, essa passagem, sem dúvida nenhuma, dando muito trabalho para a gente fazer o nosso trabalho. Então, a gente tem se concentrado muito, tem buscado conversar com todas as partes para a gente poder chegar o melhor possível. Mas, sem dúvida nenhuma, em todos os aspectos, é onde se tem mais trabalho. Valeu, galera! Fui! Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1.